Vamos voltar, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vamos retornar essa passagem. Hoje uma mensagem um pouco diferente, mas ainda dentro da nossa preparação para o Natal. Amém? Vou deixar você sentado que eu vou ler um trechinho grande. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por esse poder da palavra estar sobre a nossa vida, nos transformando, nos santificando e nos conduzindo ao reino que preparastes para nós. Que essa noite essa palavra nos abençoe, que a minha vida seja usada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. As profecias diziam, e não por acaso, que o Salvador, o Messias, seria da casa de Davi, um descendente de Davi e da casa de Davi. E percebam aqui que foi a primeira vez que houve um recenseamento, nunca tinha havido um recenseamento, e por esse recenseamento foi necessário que José se dirigisse à cidade onde Jesus nasceu e que estava escrito que ele iria nascer. Então a gente vê que aqueles acontecimentos do mundo, coisa bem própria do mundo, da vida secular, foi usada por Deus para conduzir o seu propósito dentro da chegada do reino de Deus. Então, amados irmãos, a nossa vida secular, ela não está desassociada da nossa vida cristã, porque Deus usa os acontecimentos da nossa vida secular em função da nossa vida cristã. Ainda que a gente, como cristão, muitas vezes, não se conduza na vida secular como alguém que é espiritual, e às vezes a gente tem que reconhecer que a gente peca nisso, mas Deus usa os acontecimentos da nossa vida secular, sempre em função da nossa caminhada cristã. Então, muita coisa que acontece na nossa vida lá fora, parece que não tem nada a ver com a nossa caminhada com Deus, mas às vezes Deus está arrumando as coisas como um cuidado especial com a nossa vida espiritual. E lá na frente a gente vai ver que aquelas mexidas que Deus deu na nossa vida secular, na nossa vida lá fora, de alguma forma elas interferiram positivamente na nossa caminhada cristã. E às vezes a gente vê isso até com mais clareza. Nem sempre a gente vê isso de uma forma clara, mas às vezes a gente vê de uma forma clara. Às vezes alguém chegar: puxa, pastor, agora aconteceu, mudou meu horário lá no trabalho e eu estou podendo vir à igreja. Você não está podendo vir à igreja porque mudaram o teu horário no trabalho. Deus mudou o teu horário no trabalho para você estar na igreja.
Então Deus continuamente Ele está mexendo na nossa vida secular para que ela não venha prejudicar a nossa vida cristã, mas que tudo venha se arrumar de forma que a nossa vida cristã possa fluir naturalmente, né? No tempo de Deus, Ele vai sempre cuidando de todas. E aqui não foi diferente. José estava longe da cidade, né? Aqui diz, olha, um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento, quer dizer, e não foi por acaso, né? Não havia uma prática de se fazer o recenseamento, mas ele surgiu do nada, ou seja, Deus. Mas para que fez isso? Aqui diz, assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, saiu, né, da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Então, lá onde estava escrito, onde estava profetizado que Jesus ia nascer. Então, a gente já vê esse primeiro ensinamento, né, aqui na palavra de Deus. E mais adiante a gente vai ver lá embaixo dizendo que não havia lugar para hospedarem. Chegou a hora de Maria ter Jesus, de Jesus nascer, e a palavra diz que não havia hospedaria para eles. E aonde ela foi nascer? Aonde levaram Maria e José para ter Jesus? Numa manjedoura. Puxa, pastor, mas a manjedoura é algo tão poético, né? Tão bonito, só para nós, porque manjedoura é uma estrebaria, onde bicho fica, come, lugar fedorento. Tenho certeza que nenhuma mulher aqui gostaria de ter um filho num lugar desse. Mas foi onde Jesus nasceu. E isso a gente vê uma grande mensagem de Deus aí. Porque o povo esperava um Salvador, esperava um grande rei que iria reinar, iria submeter os inimigos e iria fazer com que o povo de Deus tivesse um reino absoluto e que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos pés. Quem espera um rei assim, espera ele vindo como? Com toda a sua glória e todo o seu poder. Espera que um rei assim venha cercado de ouro, de tudo que a terra tem de valioso. Mas Jesus, ele já deu uma mensagem já nascendo, que o reino dele nada tinha a ver com o mundo. Não há nada no mundo que possa promover o Natal. Ainda que o mundo fabrique as lâmpadazinhas do Paraguai, ainda que o mundo crie a imagem do Papai Noel, ainda que o mundo incentive a troca de presentes, que não há nada de errado trocar presentes, desde que o seu Natal não se resuma a isso, nada demais trocar presente, embora isso tenha diminuído pela própria situação que a gente está vivendo, mas o trocar presente em si é isso, não há nada demais, desde que não substitua o verdadeiro Natal. Mas a verdade é que o mundo, com tudo que ele providencia para o Natal, ele não pode ter o Natal, porque não há nada no mundo que possa fazer o Natal verdadeiro acontecer. E Jesus mostrou isso claramente. Ele veio, nasceu numa manjedoura, num lugar horrível, mas ele não se valeu de nada do mundo, ele não foi cercado das riquezas do mundo, ele não foi cercado das glórias do mundo, não foi cercado de nada que o mundo tinha. Ele veio como rei, mas nasceu totalmente desassociado do mundo, e assim ele viveu a sua vida, tanto que ele disse, o Filho do Homem não tem uma pedra para descansar a cabeça. Ou seja, ele passou a vida dele toda sem ter posses, sem ter nada, ele tinha o que precisava para viver. A alimentação, os lugares onde ele ia era acolhido, porque ele não tinha nada próprio dele, e assim ele viveu dizendo, olha, o meu reino não é desse mundo. O que ele disse, né, diante de Pilatos, o meu reino não é desse mundo, ele viveu isso desde o nascimento. O reino dele não se valeu de nada que tem no mundo. O reino de Deus, ele não é construído, o reino de Deus, ele não é feito com nada que o mundo tenha, por mais valioso que seja aquilo que o mundo tem, não vale de nada para o reino de Deus. E hoje, nós como cristãos sabemos disso, que o reino de Deus, do qual nós já fazemos parte, ao contrário, ele é inimigo do mundo e é contrário ao mundo, não há nada no mundo que sirva para o reino de Deus. E Jesus, ele já deixa essa mensagem muito clara aqui, que em meio àquela cidade com construções tão bonitas para a época, com luxos, com pessoas tendo do bom e do melhor ali, mas não tinha o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal estava acontecendo lá numa manjedoura onde ninguém podia imaginar que estaria acontecendo.
Ali estava acontecendo o verdadeiro Natal. E essa manjedoura, né, algo tão simples, tão desvalorizado, foi eternizado por causa de Jesus. O mundo inteiro relembra a manjedoura. A manjedoura ganhou um sentido poético, como eu falei. Hoje a manjedoura, quando a pessoa vê uma manjedoura, ela fica... causa em nós um elevo, não causa? Você vê no Natal a manjedoura, o presépio, aquilo nos faz tão bem, nos causa um elevo. Essa manjedoura, ela foi eternizada por causa da presença de Jesus ali. Ela se tornou maior do que todas aquelas construções maravilhosas que o reino tinha, palácios, nada disso foi eternizado. Você sequer sabe, né, como era a estrutura de um palácio, nada disso foi eternizado, mas a manjedoura a cada ano, até pelos ímpios, a manjedoura a cada ano é lembrada, é colocada num lugar de destaque, porque nela estava Jesus. Porque ali aconteceu o Natal, distante daqueles palácios, daquelas hospedarias, daquela riqueza toda, o Natal estava acontecendo num lugar humilde, distante, um lugar de lado, afastado, à margem de toda a sociedade. O Natal estava acontecendo porque ali Jesus estava. E qual a mensagem que eu quero trazer em cima disso para os irmãos hoje? É que o Natal, irmãos, ele só acontece onde Jesus está. Só acontece onde Jesus está. A gente só vai viver o Natal se Jesus estiver em nosso coração, e eu creio que está em nosso coração. Então, amados irmãos, por que isso é importante a gente relembrar hoje? Porque independente da circunstância que você esteja vivendo na sua vida, o Natal pode acontecer plenamente, porque ele acontece no seu coração. É aonde Jesus está. Ao contrário do que a gente humanamente pensa, não, para eu ter um Natal de verdade, eu preciso que as batalhas da minha vida tenham uma trégua, se acabe, eu preciso resolver os problemas que eu estou vivendo, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, senão como vai ser o meu Natal? Seu Natal pode ser plenamente, ele pode acontecer em toda a sua plenitude, porque não depende de nada que acontece fora de nós, não depende da realidade que a gente está vivendo, não depende do que a gente tem ou do que a gente não tem. O Natal está onde Jesus está, no nosso coração. Essa é a manjedoura onde Jesus vai nascer agora, esse mês, onde a gente vai reviver o acontecimento do nascimento de Jesus. Você pode estar onde você estiver, dia 24 para 25 de dezembro, mas se você estiver preparando o seu Natal no coração e Jesus estiver verdadeiramente no seu coração, você vai estar levando o Natal para onde você for, porque ele vai estar no seu coração. Por isso, irmãos, a importância da gente encarar o Natal como algo para ser celebrado e não comemorado. O mundo comemora o Natal, a gente celebra, porque celebrar é reviver, é fazer acontecer de novo. E como Jesus vai nascer de novo se ele já habita em nós? Vai nascer nas áreas onde ele precisa nascer ainda. Vai nascer de uma forma mais plena do que está vivendo hoje, porque a nossa vida espiritual ela vai sendo acrescida a cada dia mais e mais pelo Espírito, e assim Jesus vai nascendo mais e mais em todas as áreas da nossa vida. A gente nos preparar diante de Deus falando, Senhor, Tu sabes as áreas da minha vida que o Senhor não tem habitado. Embora o Espírito de Deus viva em mim, embora eu seja templo do Espírito de Deus, há muitas coisas ainda que a carne tem reinado, a carne tem agido, a carne tem determinado. Jesus precisa reinar ali, nascer ali e reinar para que a nossa carne seja crucificada nessa área. Cada um de nós sabemos qual é, e às vezes se a gente não souber, Deus sabe de todas elas. E o Natal precisa acontecer. Esse Natal é para o rico, é para o pobre. Esse Natal é para quem está triste, é para quem está alegre. Esse Natal é para quem está em tempestade ou quem está nas águas calmas. Esse Natal é para todos, porque é o Natal que está aqui no coração. Ele é espiritual e ele é no nosso coração e nada pode tirar isso da gente. Nada pode. Enquanto o mundo prepara o seu Natal de Papai Noel, de
de coisas materiais, que a gente não deixe de estar preparando o nosso Natal espiritual. A gente poder no dia 24 estar com o nosso coração, sentir a presença de Deus verdadeiramente e poder glorificar a Deus nesse dia. Talvez a gente esteja passando o Natal até num lugar onde as pessoas não são cristãs, porque o Natal você deve passar em família, você não deve se desligar da família porque a sua família não é cristã, mas você vai estar sentindo o Natal no seu coração. Se você se preparar verdadeiramente, ainda que ninguém lembre de Jesus onde você está, você vai estar sentindo esse Natal no seu coração. É esse o meu desejo para mim e para você, meu irmão, que esse Natal de verdade esteja ardendo no seu coração na noite de Natal. Que ao olhar aquelas celebrações, é um dia que mexe tanto, né, com o emocional, que você vê todo mundo saindo das suas casas para se reunir com a família, isso é tão bonito. É algo que mexe, né? Aquelas músicas natalinas, mexe tanto. Quem é sentimental gosta disso. É uma noite tão especial, graças a Deus, que eu ainda sinto como uma noite tão especial. Que você possa estar sentindo arder no seu coração o nascimento de Jesus, a presença de Jesus. E você não vai precisar falar disso para ninguém, que você vai estar irradiando isso onde você estiver. Que a gente procure o Natal ao lado dos nossos familiares, com quem a gente ama, né? Isso é o verdadeiro Natal. O Natal é uma festa, eu creio, irmãos, que é uma festa para a gente celebrar ao lado da família, né? Ano Novo é outra coisa, mas Natal é ao lado da nossa família. Se a gente puder caminhar para o Natal, melhor ainda do que foram os outros. Se a gente sentir no nosso coração, no peito, o Natal acontecendo, vai ser uma consequência inevitável, um ano novo para nós, repleto de paz e de felicidade. É esse o Natal que eu desejo, né? O Natal que eu creio, irmãos, que Deus quer para essa igreja, que Ele já está trabalhando os nossos corações para que aconteça. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento aqui reunidos como igreja, Senhor. Porque é um momento em que a comunhão dos santos é fortalecida, a nossa unidade é fortalecida, a nossa comunhão é fortalecida, e nós, Senhor, podemos estar com a nossa família espiritual, com aqueles que amamos, e é tão bom, Senhor, reencontrá-los, porque é algo que nos alimenta, é para nós um momento de bálsamo, um momento de refrigério e de descanso para nossas almas. Nós oramos, Senhor, por cada um aqui presente, Senhor. Tu sabes como cada um chegou, mas que nós possamos levar para nossa casa uma bênção. Que o Senhor cuide de nós em meio a todos os perigos que vivemos, mas que, sobretudo, o Senhor nos livre de todo o mal. Nós repreendemos toda ação maligna e a presença do maligno com qualquer uma das suas artimanhas em nossa vida. Pela autoridade e o poder do nome de Jesus, nós repreendemos, para que o nosso Natal seja santo. Nós repreendemos toda interferência em nossos lares, nas nossas reuniões familiares do Natal. Nós te pedimos, Senhor, que tu reines plenamente e que nada pode interferir ou tocar. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de todas as circunstâncias, o Natal é possível. E nós cremos, Senhor, que tu nos dará um verdadeiro e santo Natal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.